Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Como todos vocês já sabem, esse estudo básico é um dos cursos que pertence, né, ao estudo completo da doutrina espírita, que é composto por outros cursos, né? Já vimos o Estudo Básico do Espiritismo, volume 1, né, que foi o curso passado. Estamos agora no Estudo Básico, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 9, A Criação Divina, primeira parte. Essa é a aula de número 84. Então, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, não é? Nós fazemos esse estudo no nosso canal, para quem tem interesse em aprender o Espiritismo, quem quer conhecer a doutrina espírita, não é? Tanto para quem frequenta algum centro espírita, como para aquelas pessoas que não têm tempo, né, de participar de alguma reunião pública em algum centro espírita. Então, nós elaboramos esse estudo aqui no canal do YouTube, né? Você pode assistir no conforto da sua casa, né? A qualquer horário que você deseje, tá certo? E aqueles que gostarem, basta se inscrever aqui no nosso canal, tá certo? E dar sequência. Quem estiver assistindo pela primeira vez e quiser realmente estudar o Espiritismo, nós sempre aconselhamos que comecem lá do volume 1 desde a primeira aula, tá certo? Porque isso aqui é uma sequência, não é preciso que tenha essa sequência para poder se compreender todo o assunto. Cada aula que eu publico aqui no canal, ela vem numa sequência de um programa previamente elaborado, tá certo? Então, para se entender, para se compreender o Espiritismo, é importante seguir essa sequência. Então, nós tivemos o volume 1, que me parece que são 69 aulas, tá? São vídeos curtos, né, de no máximo 30 minutos, e são poucos, né, que chegam a esse tempo. Então, dá para você assistir. Quem estiver começando agora, pode assistir essa aula, não tem problema, mas vá assistindo as aulas anteriores para poder ficar situado no assunto, tá certo? Então, no roteiro passado, que foi o roteiro número 8, nós falamos sobre os fluidos, né? Nós vimos que o fluido universal é o pensamento de Deus, né, que também é chamado de fluido universal ou substância universal, e esse pensamento ele vem em forma de energia, né, energia que depois se torna matéria. E nós vimos que essa energia, não é, do pensamento divino, ele é uma energia pura, nós chamamos de energia pura e simples. E essa energia, não é, esse turbilhão de energia, digamos assim, que é chamado de fluido universal, ele já é em si a essência da criação dos princípios espirituais, né? Então, os princípios espirituais são feitos dessa energia pura que é o pensamento de Deus. Então, quando a gente escuta falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é na aparência, tá certo? Eu até falei lá no volume 1, não é, do nosso estudo, que as pessoas confundem imagem e semelhança de Deus, e muitas pessoas inverteram, transformaram Deus à imagem e semelhança do homem. É por isso que muitas pessoas acreditam que Deus é um homem, não é? Muitas vezes caracterizado por um senhor já velho, né, de barba, cabelo branco, não é, que fica lá no céu, não é, sentado lá num trono, coordenando toda a criação, toda a sua obra, cercado de anjos. Mas a essência que nós falamos, né, a imagem e semelhança de Deus, é porque nós somos, em essência, o pensamento de Deus, essa energia pura e simples. Então, nós vimos também que esse fluido universal, ele vai se afastando, não é, da mente de Deus, e à medida que ele se afasta, ele vai se condensando, ele vai sofrendo variações na sua frequência vibratória, tá? Como toda energia, não é? Toda energia, ela tem uma frequência vibratória, e essa frequência, ela gera ondas. Então, cada ciclo de onda, cada impulso de onda, vai gerando uma condensação diferente. Então, é a partir desse fluido universal, ou desse pensamento de Deus, que são criados o plano espiritual e o plano físico. Essa energia vai se condensando, né, esse pensamento de Deus, até chegar no éter. Nós vimos isso, né, no assunto passado, no roteiro número 8. E o éter seria o último estágio desse pensamento de Deus como energia pura. O éter, a partir do éter, esse turbilhão de energia, ele vai se subdividir, não é? Ele vai, não é se subdividir, ele vai criar pequenos núcleos, pequenos vórtices de energia, tá certo? Vórtices são como redemoinhos pequenos.
não é? Ele é um redemoinho grande e no seu interior ele vai gerar pequenos redemoinhos, que são chamados de vórtices energéticos, e esses vórtices energéticos também são chamados de núcleos. Então, tudo isso na fase do éter, que também pode ser conhecido como a antimatéria, tá certo? Ou matéria escura, como a ciência trata. É lógico que a ciência não sabe disso, né? Essas são informações dadas pelos espíritos. Então, nessa fase éter, nós vimos que são criados vórtices independentes, individuais. Cada vórtice desse, cada núcleo, já é uma individualidade, ou seja, já é um princípio espiritual, tá certo? E esses núcleos são os núcleos dos átomos, não são átomos ainda, são núcleos, né? Eles possuem apenas os prótons. Ele, para ser o átomo, ele precisa dos nêutrons e dos elétrons, tá certo? Para formar o conjunto chamado átomo. No éter, só existe o núcleo do átomo. Então, esses núcleos, esses imensos milhares, não é, de bilhares, de trilhares de núcleos, é uma quantidade incontável. Cada um vai formar um átomo de hidrogênio, e aí, no momento em que ele se transforma em átomo, ou seja, quando surge o elétron, ele passa a ser átomo e nasce o átomo do hidrogênio. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser energia pura, porque ele deixou de ser éter, e ele passa agora a ser matéria condensada, não é a matéria bruta que a gente conhece. A gente sabe que a matéria que a gente conhece, ela surge a partir do átomo de hidrogênio, que é o primeiro elemento, não é? Existente na tabela periódica dos elementos, tá certo? Eu acho que isso aí já ficou bem passado, bem claro para vocês. Então, nós vimos que até o éter, tudo que existe é plano espiritual. Quando nasce o átomo de hidrogênio, a partir daí já é dimensão física ou dimensão volume, né, como é chamada a dimensão material também, tá certo? Então, com isso, nós aprendemos que o fluido universal ele cria tanto o plano espiritual quanto o plano físico, e é do fluido universal que na fase éter se criam as individualidades que são chamadas de princípios espirituais. Não são espíritos ainda, tá? O espírito, nós que somos espíritos, ele não é criado de imediato como espírito, ele é criado como um princípio espiritual. Esse princípio espiritual vai precisar, ou seja, cada núcleo, cada vórtice, não é, que surge no éter, que é uma individualidade, que é um princípio espiritual, ele vai precisar de várias etapas evolutivas, não é? Reencarnando, vamos dizer assim, no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, até ele chegar na fase hominal. Aí sim é que ele se torna espírito, tá? Então, não são criados espíritos, são criados princípios espirituais. E nós vimos que essas variações do fluido universal, essas diminuições de frequência vibratória, vai criando camadas, né? Cada vez que ele varia na frequência vibratória, ele cria uma camada. Cada camada dessa é uma dimensão no universo, tá? Então, é importante a gente entender. Eu estou fazendo esse breve resumo do roteiro passado para a gente poder entender a criação divina, que é o assunto que nós vamos falar agora, tá? Então, veja, nós vimos que Deus, não é? Temos aqui essa circunferência azul aqui pequena, não é? Nós temos aqui Deus que está irradiando, não é? O seu pensamento, ele vai e atrai, ou seja, o pensamento de Deus, ele sempre se desloca em um ciclo de ida e volta. Na ida é a irradiação do pensamento, na volta é a atração. Então, Deus irradia e atrai esse pensamento, não é? Então, a energia pura e simples, ela vai até um determinado limite, não é, que nós não conhecemos. Para nós, esse limite é até infinito. A gente não sabe o ponto, não é, de chegada, digamos assim, dessa fase de ida do pensamento, até porque cada vez que essas ondas são ondas geradas, eu até já citei aqui o exemplo das ondas do mar, não é? Quando o mar está enchendo, as ondas atingem um pedaço da areia da praia, aí recua, seria a fase da atração, depois volta de novo e já atinge um ponto além daquele anterior. Assim é o pensamento de Deus. Cada vez que ele vem, ele atinge um novo limite. E é por isso que, na nossa ciência, nós verificamos que o universo está sempre se expandindo. Por quê? Porque cada vez ele está num espaço maior, ele vai gerando um espaço maior, tá certo? Então, Deus é o centro do universo. Então, veja só,
Prestem bem atenção nesse gráfico aqui, nesse desenho, para vocês entenderem a primeira dimensão que é criada, que eu chamei de dimensão divina. Todas as outras dimensões, ou seja, todas as outras condensações ou adaptações que o fluido universal ou o pensamento de Deus, não é? Ele sofre, ele vai criando uma camada ou uma nova dimensão no plano espiritual, tá certo? Até chegar na dimensão física. Então, Deus seria a primeira fase da dimensão divina. Por exemplo, na nossa dimensão, nós temos comprimento, largura e altura, não é? A nossa dimensão volume, ela é composta de três fases, tá certo? Tem pessoas que chamam cada uma dessa fase de dimensão, tá? Mas por uma questão de melhor entendimento, eu prefiro chamar de fases. Então, a primeira fase da nossa dimensão é o comprimento. Então, Deus, ele corresponderia a nossa dimensão como se fosse o comprimento. É a primeira fase da dimensão divina. Depois entraria o pensamento de Deus, que é essa circunferência maior aqui, ó, que eu estou aqui mostrando com a setinha do mouse, tá certo? E aí se criou a segunda fase. Veja que a coisa vem de baixo para cima, né? Deus é a base, aí logo acima vem o pensamento. A coisa não é lateral, não é horizontal, é vertical, tá? Entendam que isso é vertical. Então, o pensamento divino seria a segunda fase da dimensão divina. Então, tá aqui, ó, pensamento divino, fluido universal ou espírito. Eu chamei de espírito, mas na verdade é o princípio espiritual, não é? Aqui é um elemento só, digamos assim, não é? Isso aqui são as energias puras e simples. E daqui vai surgir pequenos vórtices daqui de dentro, pequenos núcleos, tá? E que vão formar os princípios espirituais quando chegar lá na fase éter. Então, veio a vontade, tá? Então, veja, a vontade, que é a segunda fase aqui. Eu desculpa, tá? Eu disse que Deus era a primeira fase, mas foi um equívoco. Esqueçam isso, né? Deus é o centro, tá? Deus é o criador. Então, Deus não é uma dimensão, Deus é o centro. Então, a primeira fase é o pensamento de Deus, que é esse azulzinho aqui. A segunda fase é a vontade de Deus de criar, não é? Porque nós falamos isso no volume um. E para você criar alguma coisa, você primeiro precisa pensar em criar, ter vontade de criar e agir para criar. São três etapas que compõem qualquer tipo de criação, tanto de Deus como a nossa, que nós somos co-criadores também. Já vimos isso nas aulas passadas, tá? Então, quando você vai criar uma coisa, você primeiro pensa nela, depois você tem vontade, porque sem a vontade de fazer o que você pensou, você não faz. Quantas coisas a gente não pensa, não imagina, mas não tem vontade nem age para poder fazer isso, tá? Então, Deus pensa em criar, ele tem a vontade, o desejo de criar, e depois ele age, que é o momento da ação, que é a terceira e última fase, para criar. Então, cada fase dessa, o pensamento, a vontade e a ação, são três fases que criam a dimensão divina, tá? E, por fim, vem a ação, é aquilo que eu acabei de falar, tá certo? E aqui, ó, pensamento, vontade e ação formam três fases da dimensão que nós chamamos de dimensão divina. Tudo que for que a gente imaginar do universo e todas as outras dimensões estão criadas aqui, ó, tá certo? A partir dessa terceira fase do pensamento de Deus, que é a ação que eu chamei de matéria, mas não é a matéria grosseira que a gente está entendendo aqui, não. Eu estou falando de matéria, energia quintessenciada, tá? É uma matéria pura, é diferente da matéria que a gente conhece. Então, perceberam como é que surge aqui a primeira dimensão, que é a dimensão divina, repetindo, o pensamento é a primeira fase, que corresponde ao comprimento da dimensão volume, o desejo ou a vontade corresponde à superfície da dimensão volume, não é a segunda fase, e a terceira fase da dimensão, que corresponde à altura da dimensão volume, é a ação, não é? Deus está agindo, é o trabalho de Deus, digamos assim, para criar e manter todas essas coisas, tá certo? Então, todas essas coisas aqui, deixa eu voltar aqui, elas são a dimensão divina, tá? Vocês não devem estar vendo aqui por causa da, da dessa aba aqui do aplicativo, o Zoom, tá certo? Mas aqui, ó, junto dessa setinha, tem uma caixinha dessa aqui escrito, perdão, dimensão divina, né? Então, tudo isso aqui é a dimensão divina, tá? Pensamento, vontade e ação. Então,
todas as obras de Deus estão aqui, ó, montadas, não é? A base, essa terceira fase da dimensão divina, tá? Serve de base para criar as outras dimensões. Então, cria o plano espiritual, tá aqui, e o plano físico está tudo aqui dentro. Tudo dentro da dimensão divina, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que você já sabe, eu sempre deixo aqui no início, não é? E lá no final também. O pensamento de Deus se desloca, criando e expandindo o universo, tanto espiritual quanto físico, tá? Que são os dois planos existentes no universo, né? A gente viu que o universo se divide em dois planos, o espiritual e o físico. Isso até onde a gente sabe, até onde os espíritos nos informaram. Os espíritos puros, eles atuam, veja, só os espíritos puros atuam no fluido universal, ou seja, diretamente no fluido universal, naquela energia pura que é o pensamento de Deus. E criam os mundos espirituais, os mundos que são os mundos celestes ou divinos. Então, eu falei, não é que os espíritos eles não vivem vagando pelo espaço, eles têm onde morar, eles constroem edificações, tá certo? Diferentes, não é? Lógico que as edificações lá são feitas de uma matéria diferente, elas são feitas do fluido universal, é diferente da construção material que a gente faz aqui, que é feito de as residências são feitas de tijolo, não é? De pedra, de cimento, de areia, essas coisas todas que a gente conhece para se fazer uma construção. É porque nós estamos num plano físico, não é? Então, é diferente. A matéria que a gente lida é diferente, já é a matéria condensada. Mas os espíritos, eles do próprio fluido universal, que é uma matéria, só que é uma matéria quintessenciada, como dizem os espíritos, tá? Ela é a quinta essência da matéria. Então veja como ela é pura, tá? É a quinta, é como se você pegasse a essência da matéria e multiplicasse por 5. Então é a quinta essência da matéria. Então ela é pura, muito pura. E é a partir desse fluido universal que os espíritos puros, só os espíritos puros, atuam no fluido universal, tá certo? Eles também criam as colônias espirituais, nós já falamos disso, né, que são verdadeiras cidades no plano espiritual, e dentro dessas cidades é como se fosse a cidade de São Paulo, do Recife, né, a cidade de Curitiba, de Santa Catarina, enfim, de Nova York. Então, lá contém, dentro dessa cidade, que são chamadas de colônias, contém prédios, não é, edifícios, não é, contém igrejas, né? Sim, igrejas mesmo, porque nem todo mundo que vive na colônia espiritual é espírita. Não é pelo fato de a gente ser espírita que a gente acha que quando a gente desencarna, a gente já é automaticamente espírita. Não é. Quem é católico continua sendo católico, quem é evangélico continua sendo evangélico, quem não tem religião continua sendo religião. Ninguém muda simplesmente porque mudou de roupa, não é? A gente chega em casa, troca de roupa, a gente continua sendo a mesma pessoa. O corpo físico é uma roupa, não é que a gente passa mais tempo com ela, não é? A gente, vamos dizer aí, uma média de 100 anos que a gente viva, é uma roupa que a gente passa 100 anos com ela, mas um dia a gente vai ter que se despojar dessa roupa. Mas a gente continua sendo a mesma pessoa. Então ninguém muda porque desencarnou, ninguém vira bom nem ruim porque desencarnou. A gente vai desencarnar e continua sendo a mesma coisa que a gente é hoje aqui. Então, quem acredita no catolicismo, né, na religião católica, pelo fato de desencarnar, não vai se tornar espírita, tá? Então, tem muitas pessoas que acham que o fato de você ir para uma colônia, né, que é uma explicação dada pelos espíritos e pelo espiritismo, aí, só porque foi o espiritismo que explicou isso, a pessoa tem que se tornar espírita, de forma nenhuma. Então, lá tem igrejas, né, onde católicos se reúnem, tem igrejas onde evangélicos se reúnem, por quê? Os espíritos superiores, eles não estão preocupados se nós somos espíritas ou evangélicos, ou budistas, ou católicos. Não, eles não se preocupam. Só quem se preocupa com isso somos nós que somos inferiores, tá? A preocupação dos espíritos é auxiliar no progresso evolutivo de cada um de nós. Se isso vai ser feito através do catolicismo, da igreja protestante, ou seja lá de que religião for, é problema de cada um de nós. Ninguém lá vai dizer assim, não, eu vou atender essa pessoa aqui porque primeiro porque ela é espírita, depois eu atendo os católicos. Não existe isso. Isso é a nossa mente pequena e mesquinha que age e pensa dessa forma, tá certo? Lá, os espíritos superiores, eles agem diferente, eles não estão preocupados com o título de religiosidade. Porque eles sabem que porque religião é a compreensão de Deus. Então, eles sabem que mais cedo ou mais tarde, pelo processo da evolução, que evoluir
é a única fatalidade que existe. Nós obrigatoriamente evoluiremos, uns mais rápido do que outros, tá certo? Mas todos nós vamos evoluir. Então, um dia nós compreenderemos Deus melhor. E o Espiritismo, como eu já falei aqui em outras aulas, ele é quem melhor explica a nossa relação com Deus e a sua criação, né? Eu até falo assim, se amanhã surgir uma religião, uma doutrina que explique melhor a nossa relação com Deus, não é? A criação divina, o universo inteiro, que explique melhor do que o Espiritismo, pode ter certeza que a partir desse momento eu me tornarei adepto a essa religião. Eu não estou preso a título de religiosidade, tá? Tanto que eu já falei isso aqui, eu não estou aqui tentando converter ninguém para o Espiritismo, cada um faz o que quer. Você pode acompanhar esse estudo, você pode se interessar em conhecer o Espiritismo, mas você não é obrigado a se tornar espírita. Eu me tornei espírita por uma questão de opção, mas respeito a opinião dos outros. Os católicos, na visão deles, eles estão corretos. Eu, na minha visão, estou correto. Os evangélicos, na visão deles, estão corretos. Os budistas, os islâmicos também estão corretos. Então, não adianta você debater e discutir, não é? Conhecimento é vivência. Então, nós só vamos saber dessas coisas quando a gente evoluir. Então, não adianta a gente estar batendo boca aqui discutindo se essa religião A, B ou C é melhor. O que importa é que em todas essas religiões a gente acredita em Deus e nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, não importa se a gente é evangélico, se a gente é espírita, se a gente é católico, se a gente é budista, se a gente é preto, se a gente é branco, se a gente é amarelo, se a gente é homem, se a gente é mulher, se a gente é criança, se a gente é gordo, é magro, é feio, bonito, nada disso importa. O que importa na essência é que nós somos filhos de Deus. E eu acredito que 99% das religiões acreditam nisso, não é? Então, para mim, é o que importa, já é um ponto de concordância, digamos assim, existente entre as religiões. E se eu sou filho de Deus e o evangélico é filho de Deus, ele é meu irmão e eu sou irmão dele. Isso a gente tem que respeitar. Se eu sou católico ou se eu sou espírita, não importa, nós somos filhos de Deus, temos que nos amar e nos respeitar uns aos outros. É o que Jesus ensina, é o que Jesus praticou quando esteve aqui, não é? Fisicamente, e que ainda ensina hoje lá no plano espiritual, tá certo? Jesus nunca deixou de ensinar a gente através dos seus mensageiros, tá? Então, é importante que nós, espíritas, tenhamos essa consciência de que ninguém, eu particularmente, e acredito que tem muitos espíritas assim, ninguém está preocupado em querer convencer ninguém a se tornar espírita, porque só a religião da gente que está certa. Não, a gente pode estar enganado também, quem sabe, não é? Mas, é como eu falei, dentre as explicações que eu já ouvi do catolicismo, da igreja evangélica, porque já estudei isso, a que melhor me explica Deus é o espiritismo. Então, hoje eu sou espírita. Se amanhã surgir uma religião X e me explicar melhor Deus, pode ter certeza que eu serei adepto da religião X. O que me importa, no meu caso, tá? Essa é a minha opinião pessoal, é a minha relação com Deus. E a minha relação com Deus vai do lado da racionalidade. Eu só acredito em qualquer coisa que seja que esteja dentro do contexto da racionalidade. Esse negócio de fé cega, graças a Deus, do meu lado eu já aboli muito tempo. Então, você tem que acreditar, porque tem que acreditar, isso para mim não funciona, tá? Então, as explicações mais lógicas que eu tenho até hoje acerca de Deus e da sua criação vêm do Espiritismo. Então, continuando, né? Os espíritos também criam as colônias, nós falamos, onde vivem espíritos de graus evolutivos superiores, médio e inferiores, em estado de recuperação. Então, só quem está na colônia são espíritos dessas categorias aqui. Tem espíritos inferiores? Tem, mas que estão em estado de recuperação. Aqueles espíritos que não querem, e isso é opção deles, tá certo? Não é castigo divino, não. Aqueles espíritos que não querem nada, que são renitentes no mal, no desequilíbrio, né, na enfermidade moral, esses o livre-arbítrio deles é respeitado. Então, eles ficam lá onde eles quiserem, até o momento que eles despertarem para serem auxiliados, tá? Mas eles não ficam nas colônias, porque eles não têm um padrão vibratório de equilíbrio para estar na colônia. Mas o espírito que de coração, não é? De verdadeiro desejo, tá certo? Ele pede para ser auxiliado, para ser socorrido, para se recuperar, esse sim vai ser levado para a colônia espiritual para ser tratado e vai ficar lá, entrar no processo de reaprendizagem, né? Até que ele se torne um espírito equilibrado, tá? Isso a gente vai falar depois. O nosso estudo é muito vasto, tá?
Estamos fazendo aqui um trabalho de formiguinha. A cada aula é uma porçãozinha, uma colher de sopa de informações. Por quê? Eu prefiro ir devagar, não é, de forma lenta, tranquila, do que passar uma multidão de informações de uma vez só. Eu podia falar de dois, três assuntos de uma vez aqui, mas de que é que vai adiantar isso? A gente não tem pressa, não é? Nós somos espíritos imortais. A gente está num corpo físico agora, amanhã pode não estar mais, mas ainda assim temos a oportunidade de estudar, de aprender. Então, é infinito a oportunidade de estudar e de aprender. Então, para que pressa, não é? Vamos devagar e sempre, até quando Deus permitir, tá certo? Quem tiver perseverança e determinação e estiver acompanhando aqui o estudo, vai vendo e a gente vai dando as informações em pequenas doses. Por quê? Tem muita gente que já é espírita que já sabe mais do que eu de tudo isso aqui. Mas tem aquelas pessoas, até porque esse estudo é voltado para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Então, a gente indo em pequenas doses, tá? Tem pessoas que já são antigas no espiritismo e até algumas pessoas até me falaram pessoalmente, né? Alguns que eu conheço que estão seguindo aqui, né? Que são aqui da minha região, que eu conheço eles, tá? Não, eu vou deixar para assistir quando tiver mais avançado, porque muitas dessas coisas eu conheço. Não tem problema nenhum, isso é uma questão de opção. Mas eu sempre vou nivelar o estudo aqui, levando em consideração quem está começando agora, tá? Para que essas pessoas entendam direito como é o espiritismo, tá? Então, o universo se divide em dois mundos, o espiritual e o físico. Essas são as duas divisões que existem no universo, tá? O mundo espiritual contém incontáveis dimensões, considerando a dimensão divina como a que origina todas as outras. A gente falou, não é agora no início, da dimensão divina, né? Então todas as outras são geradas dentro dessa dimensão divina. Quanto mais próxima de Deus, ou seja, da mente de Deus, mais evoluída é a dimensão. E quanto mais distante, menos evoluída é a dimensão, tá? Seres de dimensões superiores têm acesso às inferiores, sem reciprocidade. Então, os espíritos que estão numa dimensão acima da nossa, eles acessam qualquer dimensão que esteja abaixo deles. É tranquilo, isso é uma lei física, inclusive, tá? Mas nós que estamos numa inferior não podemos ir para uma superior, porque nós não temos um padrão vibratório no nosso espírito que nos permita acessar uma dimensão elevada, acima da nossa, tá? Então, veja, isso é uma das leis, não é, básicas criadas por Deus. Então, quem é superior sempre vai ter acesso a quem é inferior, mas quem é inferior não tem acesso a quem é superior, tá? Isso é uma questão de divisão, realmente, que é, assim, digamos assim, uma conquista do processo evolutivo do espírito. Isso não é um apadrinhamento, não é uma preferência de jeito nenhum, é conquista. Merecimento não é preferência, não é que Deus prefere, a pessoa teve merecimento, é porque Deus preferiu aquela pessoa. Não. Merecimento é conquista, é trabalho. Só merece alguma coisa quem se esforça para ter. E Deus é justo com todo mundo, tá certo? Então aqui eu botei esse gráfico aqui, ó. Veja que são as variações do pensamento de Deus, ó. Veja que essas mais clarinhas aqui estão mais próximas de Deus, então são mais puras, não é? À medida que vai se condensando, ó, ela vai se tornando mais escura e vamos supor aqui, nessa última aqui, ó, nessas aqui, perdão, essas aqui, elas já seriam a fase éter, né? Essa penúltima aqui, ó, que eu estou passando a setinha. Eu falei logo no início da aula, tá? Onde surgem as individualidades, os núcleos que são, cada núcleo é um princípio espiritual. Quando chega nessa fase aqui, vamos imaginar que essa última lista aqui, essa última linha aqui, não é? Ela seja a dimensão material ou dimensão física. A partir daí, cada núcleo se tornou um átomo de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio é um princípio espiritual, tá certo? Que vai se tornar futuramente um espírito, ok? As criações inferiores, ou seja, as criações que nós, que somos espíritos inferiores, fazemos, elas são feitas a partir do fluido cósmico universal, né? Nós falamos isso, que o fluido cósmico universal é a primeira transformação do fluido universal. E esse fluido cósmico universal, quando ele está mais próximo do fluido universal, antes de transformar, ele é puro.
À medida que ele vai se condensando, ele vai ficando mais grosseiro. Então, você vai encontrar fluido cósmico universal que é mais puro do que aqueles que estão mais próximos da matéria, tá certo? Dentro dessa sequência, dessa escala, tá? Então, nós criamos a partir do fluido cósmico universal pelo pensamento. Então, no plano espiritual, né, a gente vai ver aqui nas próximas aulas, quando a gente falar do mundo espiritual, nós vamos falar das colônias, né, dos postos de auxílio, vamos falar do umbral e as suas divisões, não é que umbral tem pessoas que acham que umbral é o inferno, tá? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O conceito de inferno, a gente vai falar, é completamente diferente. Mas, em termos de se encontrar espíritos inferiores, aí sim se assemelha o inferno com o umbral. Principalmente aquele que é chamado de umbral inferior, tá certo? Porque o umbral se divide em algumas camadas, tá? A gente vai ver isso mais na frente, tá bem pertinho. Então, aquele Vale dos Suicidas, né? Nós já falamos disso, né? Que são criações mentais das pessoas que se suicidaram e que, por um processo de afinidade, essas pessoas se reúnem. Veja, não é difícil entender isso, não. Aqui no plano físico, nós que estamos vivos, a gente se reúne com pessoas que a gente tem afinidade. Veja, a nossa família, não é formada por espíritos que têm um grau de afinidade muito grande e, através de um compromisso que tem do passado, se reúne hoje como família. É por isso que existem tantos problemas dentro de uma família. Por quê? Porque nós somos espíritos inferiores, vivendo num mundo inferior ainda, que a Terra é um planeta inferior ainda, tá certo? E é natural que as famílias que se unam são espíritos compromissados entre si. Então, raramente você encontra uma família que tenha 100% de equilíbrio. Existe, existe. Como são espíritos mais evoluídos, não é que já aprenderam a arte do perdão, não é? E da compreensão, do amor, do carinho e do respeito. Mas 99% das famílias, todas elas são problemáticas. Por quê? Porque são espíritos problemáticos que estão reunidos pela afinidade. E afinidade não é só simpatia, não. A gente já viu isso. Afinidade também é antipatia. Quando eu antipatizo uma pessoa, é porque eu tenho afinidade com ela. Porque a energia mental dela bate com a minha. Por isso que a gente identifica uma pessoa, muitas vezes até sem conhecer essa pessoa, e a gente sente uma certa repulsa daquela pessoa. Por quê? Porque a nossa energia combina com ela. É uma afinidade por antipatia, tá? Então, essas criações que existem no plano espiritual inferior são criadas pela mente de espíritos inferiores. Então, eles atuam no fluido cósmico universal e realizam essas construções inferiores também no plano espiritual, tá certo? O próprio umbral é uma criação de mentes inferiores. As regiões como o umbral inferior, subdividido em abismos, cavernas e vales, são exemplos de criações inferiores. A gente vai estudar isso aqui, tá certo? Nas próximas aulas, quando a gente falar aqui do plano espiritual inferior, ok? As paisagens grosseiras, as formas que os espíritos inferiores assumem, tudo é feito pela mente enferma. E tudo isso é atuação no fluido cósmico universal. Veja, espírito, só quem atua no fluido universal, repetindo, são os espíritos puros. No fluido cósmico universal atuam espíritos superiores, espíritos médios e espíritos inferiores. Os superiores vão atuar na parte mais quintessenciada do fluido cósmico universal, na parte mais pura. Os médios, nas menos puras. E os inferiores vão atuar na parte grosseira do fluido cósmico universal, ou seja, já é a condensação do fluido cósmico universal próximo, bem próxima da matéria, por isso que é mais grosseira, tá? Então, com isso, a gente encerra mais essa aula, não é? Essa parte de criação divina ainda tem uma segunda parte, que nós vamos publicar logo em seguida, tá certo? E aqui, como sempre, dúvidas, sugestões, críticas, tá aqui o e-mail. Podem escrever, pessoal. Eu respondo com o maior prazer, tá certo? Se tiverem com alguma dúvida, se estiverem passando por algum tipo de situação que sugira que seja uma influência espiritual e que quiser tirar alguma dúvida, eu não sei de tudo, não. Mas o que eu não souber, eu vou procurar me informar antes de responder a vocês, tá certo? Vou procurar quem sabe mais do que eu para poder responder. Então, podem entrar em contato, tá? E aqui o blog que eu tenho, onde eu sempre estou postando, né, artigos de cunhos científicos, mas respondidos, né, explicados pelo Espiritismo, tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Desejamos a todos um dia de muita paz.